Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 11. Os irmãos têm observado que nos últimos meses, desse começo de ano, nós temos ministrado, nosso pastor, os ministrantes aqui no culto da sede, sobre temas relacionados ao Evangelho. O tema do ano, o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. E nós temos uma longa jornada, são 2 anos, e tenho colocado no coração, assim como o pastor fez também hoje pela manhã, ministrar textos do Antigo Testamento na perspectiva do Evangelho. E é uma forma de comunicar à igreja sobre esse tema e também mostrar o contexto do Evangelho. É basicamente uma introdução que nós estamos fazendo e teremos muita oportunidade de chegar nos evangelhos propriamente dito, e aí daí virão outras mensagens, mas estamos ainda tratando do contexto do evangelho. Por que o evangelho é necessário? E nós estamos partindo da premissa de que toda a Bíblia, ela trata do evangelho. Desde Gênesis a Apocalipse, nós temos o evangelho em todas as escrituras. Não são histórias colocadas como um acumulado de fatos, de episódios, mas há uma sequência, há um caminho, há uma trilha, e nós estamos justamente olhando essa trilha. E essa trilha é quase como que fosse um movimento, meus irmãos, aspiral, não é linear. Aquele acontecimento da origem, ali a criação, a queda, ali estabelece uma espécie de roteiro que vai se repetindo. Então a gente tem como uma repetição ao longo dos séculos nas histórias bíblicas, que nós chamamos enredo da salvação, plano redentor através dos séculos. Há muitas formas de dizer isso, mas de modo que é como se a gente vive repetições daquela cena da queda, até finalmente o momento em que Jesus se manifesta. E eu gostaria de ler nesta noite o texto que o pastor já leu com os irmãos, para a gente seguir nessa trilha. E eu quero ler esse texto para trazer uma palavra ao coração dos irmãos sobre nossa satisfação em Deus. Eu falei alguns dias sobre a nossa inconstância, eu falei sobre o pecado que sempre nos acha, e eu quero falar hoje sobre a nossa satisfação em Deus. Porque a nossa insatisfação é a porta que Satanás encontra para nos fazer pecar contra Deus. O inimigo vai sempre explorar a nossa insatisfação, ou as nossas insatisfações, os nossos descontentamentos. Os nossos descontentamentos serão sempre portas que o inimigo entra e explora para nos fazer cair, para nos fazer ficar longe de Deus. Por isso que eu quero ler esse texto com os irmãos novamente. Números capítulo 11, e leio agora na Nova Almeida atualizada. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho, que na versão que o pastor leu, os estrangeiros que saíram do Egito com os hebreus, que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e a sua aparência era semelhante a abdélio. O povo via por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinho ou o socavam em pilões.
Depois cozinhava em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, falar da nossa satisfação em Deus e ao mesmo tempo os perigos da nossa insatisfação, que poderia ser o reverso, também um tema para essa mensagem. É muito oportuno talvez num tempo como esse, porque nós estamos vivendo dias que provavelmente as pessoas terão de forma mais viva e mais intensa essa sensação de se sentir insatisfeito e vazio. Muita gente vai praticamente extravasar nos próximos 3, 4 dias e por alguns dias e momentos achar que está vivendo a maior alegria da vida, a maior satisfação da vida. Mas poucos dias depois elas vão descobrir que estão vazias, tristes, deprimidas, algumas sem dinheiro, algumas devendo porque pediram dinheiro emprestado para ir se divertir, outras presas, e alguns não sobrevivem, vão morrer justamente fazendo isso. Esse é um ambiente de morte, e que sempre termina em dores, em traumas, em ressacas. Parece muito apropriado o final de tudo isso ser chamado de quartas de cinza, porque é o que resta mesmo. Cinzas de tristeza, cinzas de ressaca, cinzas de uma alegria que só dura um pouquinho de tempo e logo vai, e não sabemos como encontrá-la novamente. Graças a Deus que essa não é a realidade da igreja, e não é a realidade de muitas pessoas. Eu estava lembrando disso hoje. Nos últimos anos não tinha oportunidade de estar aqui aos domingos, porque normalmente estava viajando e pude ver de perto grandes eventos pelo Brasil nesse período. É provável que milhões de jovens cristãos se reúnam nesse período, em grandes eventos, acampamentos, encontros, vigílias. Eu estava vendo recente imagens de um grande evento em Alagoas, Pastor Isvaldo, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, vários, Rio de Janeiro, sem contar dezenas e dezenas de retiros aqui da nossa igreja. Então, literalmente milhões de cristãos estão adorando Jesus. E veio nesse momento e nesse período uma oportunidade de congressamentos, de confraternização, e de serem inundados pela vida e pela palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui também, meus irmãos, e faremos nesses dias. A verdade é que quando nós falamos da nossa satisfação em Deus, eu devo iniciar essa palavra enfatizando essa marca fundamental da nossa condição humana, que é a finitude, meus irmãos. Uma coisa dentro de nós reclama o infinito. De alguma forma nós somos seres que vivem aquela sensação da incompletude. É como se faltasse alguma coisa. O ser humano é irreversivelmente inquieto, insatisfeito. Ele traça metas para a vida e quando chega lá, ele está triste, porque descobre que o vazio continua. A tristeza não foi embora. As pessoas se energizam correndo atrás de um sonho, e lutam e correm, às vezes solapam e deixam para trás valores, moralidade, e quando chega lá descobre que aquilo não traz alegria, precisa de outro sonho, precisa de outra meta, precisa de outro propósito. Nós somos assim, nós nos movemos assim. Aliás, se a gente acordar uma manhã e perceber que a vida não tem sentido e não tem propósito, provavelmente a gente desistirá de viver nesse dia. Porque nos movemos em função de objetivos, em virtude daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós lutamos, daquilo que nós almejamos. A verdade é que Deus fez o ser humano, meus irmãos, para experimentar uma satisfação completa nele. Um grande sábio e
escritor cristão Agostinho, ele diz que Deus nos fez para Ele, e a nossa alma só encontra repouso quando estamos nele, quando estamos ligados a Ele. Longe dele há essa insatisfação permanente. De modo que a gente precisa entender sobre isso, porque está diante de nós o texto em que o povo de Deus expressa isso. E não é, meus irmãos, uma coisa de pequeno valor imaginar cristãos, irmãos e irmãs, servos de Deus, vivendo essa sensação da insatisfação, vivendo essa sensação de não estar contente. E de não estar contente, meus irmãos, com a vida, com a igreja, com a família, com o casamento. Meus irmãos, o descontentamento é a chave, é a válvula, meus irmãos, para toda espécie de pecado que podemos imaginar. Traições, abandonos da família, depressão, divórcios. Tudo isso, meus irmãos, é ativado pelo gatilho do descontentamento. É aquilo que você tem, está aquém do que você gostaria. É a vida que você vive, está aquém da que você gostaria de viver. E isso coloca diante de nós, meus irmãos, uma séria reflexão sobre aonde está Deus. Por que de repente, depois de anos na igreja, servindo a Deus, nos sentimos assim vazios? E pior do que isso, nos sentimos, meus irmãos, desesperadamente correndo atrás de sonhos, metas e objetivos que ocupam o lugar de um Deus na vida da gente. O que acontece com a gente, em que depois de anos na vida cristã, ainda nos sentimos incompletos a ponto de projetar essas frustrações na pessoa que casamos com ela, nos filhos que temos, nos amigos, no emprego. Tem gente assim, que é um verdadeiro andarilho, peregrina de emprego em emprego, de faculdade em faculdade, de projeto em projeto, nunca se resolve, nunca se ajeita, nunca se estabelece. Aonde é que está, meus irmãos, a origem da insatisfação humana? E eu queria, como eu sempre faço, começar em Gênesis. Eu acho tão maravilhoso como Gênesis começa narrando a criação. Capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí em seguida diz, e a terra era sem forma e vazia. É muito interessante Moisés começar a narrar dessa forma. Porque é assim que Deus começa a criar as coisas. Ele tem no primeiro momento nas suas mãos uma terra sem forma, vazia e em trevas. É assim que Moisés descreve. De modo que o ato criador de Deus, descrito a partir do versículo 3, é o ato de Deus dar forma àquilo que está sem forma, é o ato de Deus dar luz àquilo que está em trevas, e é o ato de Deus encher aquilo que é vazio, e Ele enche de vida, Ele enche de beleza, Ele enche de propósito. E ao encher, meus irmãos, Ele dá um passo seguinte, que é fazer um homem e a mulher, e dar a este homem e mulher as melhores condições de vida. Pelo amor de Deus, Adão e Eva, meus irmãos, não tinham qualquer razão para se sentir vazios. O mundo deles estava cheio de toda bondade. Deus disse isso quando fez tudo. É muito bom. Para onde quer que eles olhassem, meus irmãos, eles iam se deparar com aquilo que Deus trouxe à existência. E não tinha nada ruim, não tinha ferocidade dos animais, não tinha espinhos, não tinha cardos, não tinha meus irmãos, o dissabor de uma vida pesada, de um trabalho pesaroso, não tinha. Adão e Eva receberam a tarefa de encher a terra. Recentemente um irmão perguntou para mim, disse, pastor, mas se não tem pecado, se o homem e a mulher não pecam, o que seria? É Adão e Eva para sempre, naquela imagem poética do jardim paradisíaco. Mais do que isso, Deus já tinha dado a eles, meus irmãos, um mandato cultural, de cuidar, de lavrar a terra, já tinha dado a eles um mandato social, de encher a terra, eles teriam filhos. Deus já tinha dado a eles um mandato espiritual, de cultivar permanente comunhão com Deus, de modo que a tarefa de Adão e Eva sem pecado era estender os limites do Éden para a terra. De modo que em séculos e anos depois teriam filhos à imagem de Deus,
e vivendo perfeitamente em comunhão com Deus, como Adão e Eva viviam. Essa era a tarefa, essa era a missão deles. Eles tinham de Deus, meus irmãos, a missão de sujeitar e de exercer domínio sobre tudo. Do mesmo modo que Deus trouxe ordem àquele caos, como Moisés descreve, Adão e Eva deveriam estender esse Éden para o todo da criação. Juntos eles deveriam ser fecundos, multiplicar-se. As descendências desse casal iriam espalhar-se pela terra. Eles eram portadores da imagem de Deus e agora, espalhados pela terra, eles espalhariam pela terra, meus irmãos, o conhecimento da glória de Deus. É o que o texto profético diz: como as águas cobrem o mar, assim seria a terra plena de homens e mulheres, vivendo a perfeita imagem de Deus. Mas onde é que a insatisfação se origina? Já que não faltava nada para eles, Deus não lhes deixava faltar nada, lhes supria de tudo. Deus era presente, havia plena comunhão, realização como nós jamais conseguiríamos imaginar. Meus irmãos, a insatisfação surge no dia que a serpente aparece e ela sugere para Eva que tinha algo que ela não possuía. É assim que a insatisfação chega, fazendo você olhar para o que você não tem. E o inimigo trabalha assim nesse expediente. Ele faz você cegar para tudo que você tem. Ele faz você ignorar tudo que você tem. E ele põe os seus olhos fora do que você tem e diz: você não tem isso. Por isso que a sua vida não é tão boa como você pensa. Sua vida será boa quando você tiver isso. Porque tudo isso aqui é insuficiente. É isso que ela faz, meus irmãos. Ela tenta mostrar para Eva que para ela realmente ser feliz, ela precisava de algo que era a sabedoria que ela receberia quando comesse do fruto da árvore proibida. De modo que ela faz Eva acreditar que agora ela é incompleta, que agora tudo que eles têm e tudo que Deus disponibilizou para eles não é suficiente. Existe algo mais, existe algo melhor, existe algo maior. Existe algo mais saboroso a ser, meus irmãos, experimentado. E aí, acabou a satisfação. No dia que o inimigo tirar os seus olhos do que você tem e colocar os seus olhos no que você não tem, ele gera no seu coração insatisfação. Porque tudo que você tem não será mais suficiente. Você pode ter tudo o que você precisa para ser um homem e uma mulher feliz, um lar abençoado, filhos servindo a Deus, saúde, um bom emprego. Mas se o inimigo te mostrar algo que você não tem e te convencer que sua vida será muito melhor com isso, ele acabou de gerar no teu coração o descontentamento. E é isso que ele faz com Eva. A Eva começou a ver um lugar vazio na sua vida, em sua dieta, no seu conhecimento, em sua experiência. Seu desejo por algo além da provisão de Deus, combinado com a sua dúvida crescente acerca da bondade de Deus, porque o inimigo ele vem e faz isso, ele casa as duas coisas. Ele faz você acreditar que você não tem o suficiente, e ele começa a convencê-lo de que Deus está te privando do melhor. De modo que Eva começa a duvidar da bondade de Deus. E ela começa a estender a mão para aquilo que ela achou que a faria feliz, plena e satisfeita. É assim, meus irmãos, que casais traem uns aos outros. É assim que filhos abandonam pais. É assim que pessoas deixam Jesus e a igreja. É estendendo a mão para uma vida que ela imagina que ali a fará plena e satisfeita. Interessante que aquela centelha de descontentamento que Eva coloca no coração de Eva se tornaria, meus irmãos, num fogo devastador. Porque essa é a cilada. O inimigo te tira da comunhão com Deus, te mostrando
que há algo que você não tem e que ao ter você será muito melhor. Aí quando você abre mão do que Deus te deu e corre para o que você não tem, aí você descobre que era feliz e não sabia. Porque aí você vai encontrar, meus irmãos, o descontentamento e a sensação de não estar satisfeito da forma mais gritante, mais intensa que você consegue imaginar. Porque esse descontentamento agora vai ser um fogo devastador dentro de Adão e Eva. Porque ao pecarem agora, serem afastados da presença de Deus e serem exilados ao deserto em que circundava aquele grande jardim, eles vão descobrir agora que longe de Deus, longe da comunhão com Deus, longe da vida que eles tinham, meus irmãos, eles vão ser expostos a uma necessidade desesperadora por esse Deus. Mas o que é mais importante é ver que esse descontentamento crônico, que agora vai fazer parte do cotidiano de Adão e Eva, e o persegue agora por todos os dias, por todas as horas, se revelaria também, meus irmãos, como um ato gracioso de Deus. Porque aquele descontentamento acabara de se tornar um lembrete permanente de que ele só teria o contentamento pleno e verdadeiro quando estivessem novamente em comunhão com seu Deus e com seu Criador. Por isso que estar insatisfeito é ruim, mas é também um ato da graça de Deus, porque é o que te faz correr para Deus, a tua sede dEle. Glória a Deus, porque o Espírito de Deus vai orientando a gente, nos convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo. E quantas pessoas chegam na igreja sedentas de Deus, ansiosas, carentes, descontentes. Perceba que aquilo que é excruciante, te maltrata, é o meio pelo qual Deus te atrai. Você está tão carente, vai por tantos lugares, e vai, meus irmãos, se frustrar em tantos lugares, até um dia cair em si e descobrir que a tua única fonte de verdadeira satisfação está na plena e verdadeira comunhão com o teu Deus. Quantos já descobriram isso e podem levantar a sua mão agora e glorificar a Jesus Cristo esta noite? Aleluia! Aí, meus irmãos, eles agora vão desejar voltar. Seres celestiais vigiam o caminho de volta, não tem retorno. Como eles obteriam satisfação de novo? Como estariam de volta a um jardim de novo? É maravilhoso ver que a insatisfação latente e crônica era uma forma de Deus dizer: eu os trarei de volta. Vocês foram, mas eu trarei vocês de volta para essa terra maravilhosa que eu construí para vocês. Porque Deus é esse Deus, meus irmãos, que pode todas as coisas. E como disse Jó, nenhum dos seus planos serão frustrados. Deus nos fez para a comunhão com Ele. E não importa o que aconteça, Ele nos trará de volta para esta comunhão. E Ele começa agora a construir esse caminho, meus irmãos. O caminho para um jardim ainda muito melhor do que aquele que Adão e Eva morou. E Ele começa por chamando Abraão e sua descendência. Abraão morre, Isaac assume, depois Jacó. Os filhos de Jacó vão para o Egito. Agora no Egito, escravizados, Deus manda Moisés lá. E a missão de Moisés é libertá-los para uma terra que mana leite e mel. Pense o jardim, pense o lugar ideal no horizonte como um lugar desejado, um lugar que eu estou indo para lá. Deus tira o seu povo do Egito, leva com braços fortes pelo deserto. Este povo vai caminhando, e caminha, meus irmãos, 40 anos nesse deserto. Mas é justamente nessa caminhada no deserto que o descontentamento desse povo seria imensamente maior do que aquele visto no jardim. Porque foi nesse deserto e foi na experiência do deserto que o descontentamento
ganhou, meus irmãos, uma face repulsiva. Vamos para o texto que nós lemos. Interessante. O homem se torna insatisfeito no jardim. Mas agora uma outra trilha, a trilha do deserto, o faz também se sentir assim insatisfeito. E muito mais insatisfeito do que os seus pais estiveram no jardim. Olha o texto, meus irmãos, vamos só para o capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Deus está levando este povo para uma terra que mana leite e mel. Perceba que Adão e Eva lá foram expulsos do paraíso por se sentirem insatisfeitos com o jardim. E agora, no caminho para a terra que mana leite e mel, o povo está insatisfeito. E aqui, meus irmãos, não é que eles não tivessem nada para comer. Aqui é que eles queriam comer algo diferente do maná que Deus fizera chover todo dia. Perceba que a insatisfação não é porque eu não tenho nada. A insatisfação é porque o que eu quero eu não tenho. A insatisfação é porque os meus olhos estão presos naquilo que eu não possuo. Seus estômagos não estavam vazios, meus irmãos. Mesmo assim, eles tinham um sentimento de vazio. Eles estão descontentes. Eles olham para o maná e dizem: mas é só esse maná, não tem nada, não tem carne, não tem peixe. É só maná, todo dia maná. Deus não pode mandar outra coisa. É só esse maná. E aqui a gente começa a perceber o que o descontentamento faz com a gente. Primeiro descontentamento, meus irmãos, ele produz em nós esse vício e a sensação constante da falta. A pessoa descontente, insatisfeita, é aquela pessoa que nunca se sente feliz com nada. Nunca o que ele tem é suficiente. Já viu estas pessoas? Nunca agradece. Nunca se dá por satisfeito. Está sempre faltando alguma coisa. O olho que ele tem está sempre voltado para o defeito daquilo que foi construído. A sua percepção está orientada para perceber o que não deu certo, o que ficou aquém do esperado, o que não alcançou o desejado. Tem gente assim. O pior é você trazer essa métrica para a vida, para a tua relação conjugal, para a tua relação com os teus filhos. Nunca alguém consegue te agradar. A pessoa faz todo esforço, faz aquela comida, sabe, que qualquer ser humano do mundo gostaria de sentar e comer, mas você olha e prefere dar destaque àquele excesso de sal que só a sua língua percebe. Já viu essas pessoas? Acha sempre uma coisa. Está todo mundo celebrando, ele chega e estraga a celebração. Porque ele é aquele que vem e detecta e identifica aquilo que ninguém viu. E não é porque o defeito exista, é porque você é descontente. Você não consegue celebrar e fazer festa. Você é aquele que chega e põe defeito no bolo do aniversário, ao invés de sentar e comer uma fatia feliz, porque o importante é a vida que está sendo celebrada. Pessoa descontente, meus irmãos, ele vive amarrado na amargura permanente, e o seu cântico é a murmuração, é o que sai da sua boca dia e noite. Uma pessoa descontente, ele cultiva no coração um sentimento de frustração alienante. O que é isso? Ele é frustrado, baseado numa memória de uma realidade que não existiu. É assim que os israelitas são, pastor José.
Porque eles citam aqui coisa que nem aconteceu, como eles dizem aqui. Desde quando comer peixe de graça? Esse povo era escravo, meu irmão. Desde quando escravo come peixe de graça, pastor Souza? Come peixe de graça, filho, na mesa do pai. Saudade de pepino, cebola. Se acabando com saudade dos panelões de carne. Até parece que eles eram hóspedes bem tratados por Faraó. Porque a pessoa descontente é isso. Ele começa a citar um mundo imaginário. E ele começa a falar de uma realidade que nunca nem aconteceu. O descontente, por exemplo, no casamento, ele começa a falar da vida dele quando ele era lá na casa dele. Aí ele cita a família dele, como era. E ele diz coisa que nem é verdade. Porque a memória seleciona coisas boas e ele recorta aquilo como se aquilo fosse a realidade. O descontente olha para o tempo passado e lembra do tempo dele, da igreja dele, da realidade dele. Bom era aquele tempo. Ora, bom era aquele tempo. Você andava 10 quilômetros de pé para ir para o culto. Hoje tem um carro para ir para o culto. Bom é agora. Que Deus te deu condição que você não tinha. Mas a gente começa a criar idealizações, meus irmãos, ingênuas. Porque a frustração, ela é alienante. Ela descola a gente da realidade. Bom era na casa da minha mãe. A comida era tão boa. Ora, você lembra os perrengues, a luta que era para o seu pai e sua mãe cuidar da família num tempo de privação. Hoje você tem bom emprego. Todo fim de semana está pelos restaurantes comendo comida boa. Para de ser descontente. Não deixa Satanás usar isso como um brecha para te jogar no mundo, no pecado, na escravidão. Celebre a vida, celebre a liberdade, celebre Deus, celebre a comunhão que você tem. Quantos podem celebrar? Levante a sua mão para adorar Jesus agora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o descontentamento nos mantém presos nos nossos desejos e apetites desordenados. O descontente nunca se satisfaz. Os seus apetites são incapazes de serem satisfeitos. Essa é a brecha que Satanás usa para nos matar. Lá na frente, 40 anos depois, Moisés explicou em Deuteronômio por que Deus inventou aquele negócio de maná e maná e maná. Moisés contou isso para os filhos daqueles que morreram no deserto. E ele diz assim: Deus te humilhou e te deixou ter fome, não uma fome real, uma fome imaginária, produto da insatisfação. Deus te deixou sentir isso. Deus te sustentou com maná que tu não conhecias, que teu pai não conhecia, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Moisés disse isso. Agora grave essas palavras. Por que Deus permitiu esse sentimento de vazio? Por que Deus permitiu essas pontadas na barriga de descontentamento? Deus queria que isso levasse o povo a considerar que Ele, Deus, daria satisfação profunda e encheria plenamente esse povo. Você já parou para pensar que de repente esse vazio e essa insatisfação seja Deus querendo que você considere o quanto você depende dEle, o quanto você precisa dEle, o quanto é inútil você correr atrás de coisas desta vida, porque nada desta vida te suprirá plenamente. Israel falhou, meus irmãos, na insatisfação como Adão e Eva falhou.
e como consequência, eles viram sua terra ser devastada e destruída. O profeta Jeremias falou acerca disso, na sua profecia no capítulo 4, versículo 23 e 26, ele diz: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Vocês lembram de Gênesis? Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Vocês lembram de Gênesis? Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A cidade destruída tornou-se deserto. O povo também falhou. Se Adão e Eva falhou no jardim, o povo de Deus agora falha no deserto, e falham pelo mesmo motivo. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo, meus irmãos? Insatisfação. Ainda bem que Deus é Deus e os seus planos nunca serão frustrados, porque Ele tinha uma verdadeira restauração em marcha. E essa restauração, ela começa a ganhar cor com uma voz solitária de um mensageiro esquisito chamado João Batista. Vocês lembram qual era a mensagem de João Batista? Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ele estava falando de Jesus, o segundo Adão, o verdadeiro Israel, Jesus. É Paulo que diz isso em Gálatas, que o verdadeiro descendente de Abraão não era Isaque. O verdadeiro descendente para o qual a promessa de Deus se dirigia era Jesus. Jesus é o verdadeiro Israel. Ele vem, meus irmãos, e aí ele, diferente do Adão, diferente dos filhos de Israel, ele deixa a verdadeira terra que mana leite e mel. Ele vem para esse deserto, ele entra no deserto desse mundo, com todos os seus espinhos, com todas as suas ervas daninhas. E eu quero enxergar um momento crucial disso, já no começo do ministério de Jesus. Porque ele é levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por Satanás. Satanás, meus irmãos, entrou no jardim para tentar Adão e Eva. Mas também agora ele entra no deserto para tentar Jesus. E assim como ele distorceu a palavra de Deus, atiçando as chamas da insatisfação no coração de Adão e Eva, ele agora tenta fazer a mesma coisa com Jesus. Ele distorceu a palavra de Deus para seus próprios propósitos malignos, sugerindo que Jesus usasse seu poder para alimentar a si mesmo, em vez de confiar na provisão divina do Pai. Ele tentou fazer Jesus agarrar a própria glória e saciar a si mesmo, em vez de esperar pela glória do Pai. Porém, em vez de cair nas garras do tentador, Jesus replicou Satanás, citando as mesmas palavras que Moisés cita em Deuteronômio. Os irmãos lembram? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e comam. O que Jesus diz, Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Os irmãos percebem a conexão? Israel falha por não entender isso, mas o verdadeiro Adão reconhece isso. E Jesus, meus irmãos, vence aquela tentação. Os músicos podem vir se aproximando, porque aqui nós temos o registro glorioso do Evangelho. Por causa do fracasso do primeiro Adão em desobedecer no jardim, toda a humanidade foi lançada no deserto. Mas por causa da obediência do segundo Adão, de obedecer no deserto, Deus agora abriu um novo caminho de volta para o jardim. O primeiro falhou no jardim, o segundo venceu no deserto, para nos levar de volta para o jardim.
Essa é a grande mensagem do Evangelho, meus irmãos. Eu acho tão maravilhoso, pastor Tom José, que aí Jesus enfrenta o Calvário, enfrenta aquela sexta-feira terrível, passa sábado, domingo, ele ressuscita, as mulheres vão pela madrugada vê-lo, tem 2 anjos ali, e quando elas começam a andar, e os anjos questionam, por que vocês procuram no meio dos mortos aquele que está vivo? Elas se viram e vê um homem, diz o texto que elas pensaram que era um jardineiro. Era um jardineiro. Era o jardineiro de Deus. Aquele que veio abrir o jardim para nós voltarmos a vida em comunhão com Deus. Alamanagashura, Ramahaya. Quantos podem agradecer por Ele? Quantos podem dizer, Deus, obrigado por Jesus Cristo? Ele não falhou, Ele não pecou, Ele não cedeu à insatisfação da carne. Quando por um momento Ele vê a cruz, imagina tudo de pior que Ele enfrentaria, e Ele vai dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele, não seja a minha vontade, Pai, mas cumpra-se a tua vontade. Ele venceu no deserto, para nos levar de volta ao jardim de Deus. E agora junto dele, nós podemos experimentar a verdadeira satisfação em Deus. Satisfação que Satanás tirou do coração de Eva. Satisfação que Satanás tirou dos filhos de Israel no caminho pelo deserto. Como é que a gente pode, pastor, experimentar essa satisfação plena, verdadeira? Grave isso para você não esquecer. Primeiro lugar, deleite-se em Deus pela comunhão do Espírito Santo, através da oração e da meditação da palavra. Você quer viver satisfeito? Viva o que Jesus disse: o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus disse assim: a palavra de Deus, ela é capaz de satisfazer o homem, de suprir os anseios mais profundos do homem. Você quer descobrir esta saciedade? Vive em plena comunhão com Deus. Alimente o teu coração da verdade de Deus, da palavra de Deus, da oração. Pastor, mas isso é tão simples. É justamente para você fazer. Porque se não fosse simples, talvez você não conseguiria. Sabe, às vezes você vai correr atrás de tantas coisas e em tantos lugares, quando está ao alcance das tuas mãos, na tua casa, a palavra de Deus, a comunhão com Deus. Você precisa cultivar comunhão com Deus. Em comunhão com Deus, você descobrirá que aquilo que parecia ser, sabe, uma lacuna na tua alma, desaparecerá. É isso que o salmista diz no Salmo 1, quando ele diz: o justo, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei. A palavra de Deus é capaz de suprir você. É por isso que nós não abrimos mão da palavra de Deus, meus irmãos. Ela enche, ela preenche você. Mas em segundo lugar, você precisa conformar a sua vida a Cristo, para enfrentar seus desertos, tendo de Cristo, meus irmãos, o poder para suportar até o fim. Ora, Cristo venceu o deserto. Cristo suportou todas as tentativas que Satanás fez de induzi-lo, meus irmãos, a desejar algo que estava fora e além do plano e do propósito de Deus. E ele apenas não venceu
para definitivamente reconstituir nossa aliança, nossa comunhão com Deus. Ele venceu também para chegar no final da jornada, olhar para a imensidão do deserto e vendo eu e você caminhando, Ele seja capaz de dizer: venham, atravessem. Vocês também podem vencer. Vocês também podem viver uma vida que agrade o vosso Pai, como eu vivi. Eu quero nesta noite convidar você a pensar sobre isso. E talvez você deva agora orar e dizer: Deus, me ajuda. Me ajuda a olhar para Jesus, a fazer como Jesus fez, a deleitar-me, Senhor, na vontade do Pai para mim. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Cultive a esperança viva na completa restauração de todas as coisas e na vida permanente com Cristo no novo jardim. Nós viveremos dias de incompletude neste mundo, meus irmãos. Eu e você teremos necessidades. Eu e você viveremos lutas, crises, ansiedades. Mas não deixe que esses momentos tirem do seu coração a realidade inalterada de que nossa vida não termina aqui na tristeza, na depressão, no suicídio, no divórcio, na destruição da nossa família. Nós estamos caminhando para viver no novo jardim, em que não haverá mais choro, não haverá mais noite, não haverá mais tristeza. É tão maravilhoso imaginar que nesse novo jardim há uma árvore transportada do primeiro jardim para lá, a árvore da vida. Ela estará no novo jardim. Você não sentirá mais necessidade de coisa alguma. Está chegando o dia em que Cristo será tudo em todos. Todas as lacunas serão preenchidas. Talvez hoje você tenha que enfrentar tentações, pecados. Talvez hoje você tenha que enfrentar privações, desejos carnais que assediam você. E você precisará suportar e dizer: eu vivo em função de algo maior e melhor. E diferente da Eva, não é algo melhor e maior fora do jardim. O algo maior e melhor que eu vivo e aspiro está no jardim de Deus me esperando. Eu estou indo para lá. Que esta palavra inunde o seu coração. Sabe, o pastor trouxe uma palavra hoje sobre as boas novas da bondade de Deus. E eu queria que você juntasse essas duas mensagens, para você não deixar a insatisfação tomar o teu coração. O teu Deus é um Deus bom. Ele tem boas perspectivas ao teu respeito e da tua família. Fiquemos de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por alguém que precisa de oração. Se você está aqui esta noite e deseja reconciliação, deseja apresentar sua família diante de Deus, saia da onde você está agora e venha. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Talvez você esteja enfrentando tentações. Talvez você esteja enfrentando duras provas. E você precisa sobreviver esses tempos de fornalha ardente. Vem agora receber oração por você, pela tua casa. Vem agora em nome de Jesus. Está vindo algumas pessoas. Enquanto os irmãos cantam um pequeno hino, você sai do seu lugar e vem.